Bem-vindos à nossa análise de hoje. Sabe aquela ideia comum de que os fenômenos espirituais são apenas eventos místicos, soltos e sem regras? Bom, a gente pode deixar isso para trás. Hoje, nos baseando nos riquíssimos apontamentos de Haroldo Dutra Dias sobre a obra Missionários da Luz, ditada por André Luiz, vamos desvendar uma mecânica quase inacreditável, os bastidores de uma materialização. O que vamos ver aqui é, literalmente, uma ciência de altíssima precisão operando fora do nosso alcance visual. Vamos lá? Para guiar o nosso estudo de hoje, nós dividimos todas essas informações em 5 etapas essenciais. Vamos passar rápido pelas regras de segurança, entender o perigo das simbioses, comparar a ciência humana com as exigências morais, entrar de fato nos bastidores da operação e, por fim, conhecer um pouco da impressionante tecnologia utilizada nesse processo. Começando pela nossa seção 1, as regras de segurança espiritual e o rigor de uma verdadeira UTI invisível. Então, para entender por que o ambiente de uma materialização exige um controle tão extremo, a gente precisa falar do ectoplasma. Ele é basicamente a energia vital cedida pelo médium físico, a principal matéria-prima para o fenômeno acontecer. E o grande detalhe aqui é que ele é muito, mas muito sensível. O ectoplasma se deteriora super rápido se entrar em contato com energias mentais inferiores. Pensa só, um único pensamento desequilibrado no ambiente pode literalmente corromper esse material e colocar a saúde de todo mundo em risco. E o estudo traz uma comparação que faz a gente entender isso perfeitamente. Imagina uma UTI de hospital. Ninguém entra lá de qualquer jeito com roupas sujas da rua, certo? A asepsia física é o que evita infecções bacterianas. Pois é, uma reunião de materialização funciona com essa mesmíssima lógica, só que a higiene exigida é vibratória e mental. Bloquear pensamentos inferiores não é frescura ou preciosismo. É a garantia absoluta de que o médium não vai sofrer uma infecção energética. O que nos leva à nossa seção 2, o perigo das simbioses, lidando com fronteiras vibratórias e invasores invisíveis. Mas e quando essa barreira de proteção esbarra na complexidade humana? Bom, aqui a gente entra numa revelação bem assustadora feita pelo instrutor Alexandre. Imagina que a equipe de proteção cria uma muralha vibratória fortíssima ao redor da sala. Mas existe um ponto cego. Se uma pessoa entra no recinto arrastando junto de si uma entidade inferior, que está profundamente conectada a ela, a barreira simplesmente falha. Ela não consegue barrar o invasor, e os dois entram juntos. E a mecânica por trás dessa falha é muito curiosa. Não se trata de uma invasão forçada, sabe? É uma simbiose, um vício mútuo profundo. A pessoa encarnada está viciada na energia daquele obsessor, e o obsessor na da vítima. Eles chegam no nível de fusão que entram no ambiente como uma unidade só, burlando o sistema de fora. A consequência disso é que a equipe espiritual precisa gastar uma quantidade absurda de energia extra só para isolar essa dupla lá dentro e proteger o processo. Trazer problemas espirituais mal resolvidos por uma reunião dessas dá muito trabalho para a segurança. Passando para a vossa seção 3, ciência versus elevação moral. Qual é a verdadeira credencial de acesso? Olha só que choque de realidade quando a gente compara as regras do nosso mundo com as do plano espiritual. Aqui na Terra, um cientista pode ser genial e ter total acesso a um laboratório avançado, mesmo que seja desequilibrado emocionalmente, tenha uma conduta terrível ou fume sem parar. O passe livre dele é puramente o intelecto. Mas no laboratório espiritual, o intelecto sozinho não abre porta nenhuma. A credencial exigida é o coração iluminado, o esforço moral e a disciplina sincera. Quem tenta investigar a imortalidade sem cuidar da própria conduta, simplesmente não tem o padrão vibratório para participar sem causar desastres. E claro, antes que pareça que apenas anjos perfeitos têm acesso a essas coisas, a nossa fonte resgata a sabedoria de Allan Kardec, que acerta na mosca. A chave não é a perfeição imediata, de uma hora para outra. A verdadeira credencial é o esforço sincero para domar as próprias más inclinações. O que o plano espiritual avalia é a honestidade desse esforço de melhora contínua, não apenas uma mente brilhante desprovida de humanidade. Chegamos então à seção 4, os bastidores da materialização e a engenharia espiritual em ação. É agora que a gente puxa a cortina e olha o trabalho pesado. O relato no livro descreve que havia nada menos que 20 entidades de altíssima hierarquia trabalhando vigorosamente nos bastidores invisíveis. E esquece aquela imagem clássica de espíritos flutuando de braços cruzados. Eles faziam gestos ritmados que, num primeiro momento, lembravam até sacerdotes antigos fazendo rituais. Só que não era nada disso. O instrutor logo avisa: eles são autênticos engenheiros químicos espirituais. O método de trabalho desses engenheiros é incrivelmente técnico.
Primeiro, eles começam a movimentar o ar do ambiente num ritmo muito específico. Segundo, eles provocam a ionização da atmosfera, manipulando recursos elétricos e magnéticos que a gente ainda nem compreende totalmente. E o terceiro passo é genial. Eles transformam o oxigênio ali presente em ozônio. Por quê? Porque o ozônio tem a capacidade de destruir micro-organismos físicos e espirituais que poderiam ser nocivos. É uma verdadeira e pesada faxina físico-química invisível. E finalmente chegamos à nossa última parte. A seção 5, a tecnologia do além, explorando hierarquia e equipamentos avançados. E aqui vai o que, para muita gente, é a maior reviravolta de toda essa análise. É comum a gente achar que, quando um espírito se materializa para a plateia, ele deve ser uma entidade super elevada, certo? Mas não é bem assim. O espírito que toma forma ali na frente costuma ser apenas um visitante, alguém numa faixa evolutiva ainda bem próxima da Terra. Os verdadeiros figurões, os espíritos de alta hierarquia que detêm o conhecimento superior, esses ficam completamente invisíveis nos bastidores. Eles é que organizam toda a engenharia, garantindo a proteção e o sustento da operação. A verdadeira grandiosidade na prática trabalha no mais absoluto silêncio. E é justamente nesse silêncio laboratorial que a fonte narra um detalhe impressionante: a chegada de outros trabalhadores trazendo pequenos aparelhos. Instrumentos reduzidos, mas com um gigantesco potencial elétrico que disparam raios para todos os lados. Isso nos deixa com um grande mistério. Qual seria a função exata de uma tecnologia tão avançada e incompreensível para a nossa ciência atual? Como será que a eletricidade superior e o magnetismo moldam ativamente as realidades invisíveis à nossa volta? Fica aí essa provocação para continuarmos estudando, investigando e tentando entender a fantástica engenharia do universo. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima. Sabe, quando a gente escuta o termo materialização espiritual, eu sinto que existe uma imagem quase que universal que se forma na cabeça de qualquer pessoa. É aquela cena bem clássica de filme antigo mesmo. Ah, sim. Aquela sala meia-luz, uma fumaça esquisita no chão. Isso, um silêncio sepulcral, incenso queimando para todo lado. E sempre com uma aura de puro misticismo, né? A gente tende muito a enxergar tudo isso como algo etéreo, super mágico, como se as leis da física simplesmente deixassem de existir naquele momento. E essa é bem a visão romântica que o senso comum adora abraçar, sabe? A ideia de que o plano espiritual opera na base do milagre total, ignorando completamente qualquer regra material ou científica. Uhum. Mas o material que vamos dissecar na nossa imersão de hoje quebra essa lente mística de uma forma que chega a ser brutal. Brutal e fascinante, eu diria. O que nós temos na mesa hoje é uma análise super profunda feita pelo canal Espiritualidade e Vida. O foco deles é especificamente no capítulo 10 do livro Missionários da Luz, daquela série famosa do André Luiz. Exatamente. E é um texto denso. Bem denso. E a nossa missão aqui é justamente tirar essa camada de magia e olhar para as engrenagens da coisa toda. Porque o que o texto descreve, não é um ritual religioso, é um laboratório. E não é qualquer laboratório. Não mesmo. Certo, vamos desvendar isso. Eles descrevem um ambiente com regras de biossegurança que são tão paranoicas e uma engenharia tão avançada que, olha, faz a nossa ciência moderna parecer bem rudimentar. O choque de realidade já começa pela analogia que o texto constrói logo de cara. Porque para entender o que acontece ali de verdade, a gente precisa pensar não em um templo, mas em uma unidade de terapia intensiva de um hospital de ponta. Uma UTI. Isso, uma UTI. Uma UTI é basicamente o ambiente mais controlado que nós temos na Terra hoje. Ninguém entra com a roupa da rua, o ar é todo filtrado. Tudo esterilizado. Tudo esterilizado, exato, porque qualquer bactéria ali dentro pode ser letal para um paciente que está vulnerável. Mas, como isso se traduz para uma sala onde um fenômeno espiritual vai acontecer? O que é fascinante aqui é que a mecânica de segurança é incrivelmente semelhante. Só que o tipo de bactéria, digamos assim, é diferente. O texto bate muito na tecla de que o pensamento não é só uma abstração filosófica. Tá, não é só uma ideia na cabeça. Não, o pensamento tem densidade.
Ele gera o que eles chamam de matéria mental. E aí, o instrutor espiritual da obra, que é o Alexandre, ele alerta que pessoas em estado de perturbação emocional ou moral emitem uma matéria mental literalmente deteriorada. Espera um pouco. Pausa aí. Matéria mental deteriorada. Nós estamos falando que um pensamento negativo tem massa física o suficiente para poluir um ambiente inteiro. Uhum. É como se a pessoa tivesse, sei lá, espirrando vírus emocionais no ar da sala. Essa é a virada de chave do texto. Eles tratam a emissão mental como uma substância palpável no plano deles. E o grande problema dessa poluição toda não é só que ela deixa o ambiente com um clima pesado. Não é energia ruim. O risco é puramente mecânico. Mecânico? É. Essa matéria mental infecciosa reage de forma muito violenta com o ectoplasma. Ah, o ectoplasma. Vamos pausar aí para quem acompanha a gente e talvez não tenha tanta familiaridade com o termo. O ectoplasma seria aquela energia mais densa, né? É aquele fluido quase físico que o médium fornece para que o espírito consiga moldar uma forma visível. É isso. Isso mesmo. Dá para pensar no ectoplasma como uma matéria-prima biológica extremamente sensível. Tipo, quase como uma resina de impressora 3D hiperreativa. Caramba, resina de impressora 3D é uma ótima imagem. É bem por aí. Ele é cedido pelo corpo físico do médium. E quando essa resina entra em contato com a matéria mental deteriorada, com essa infecção que foi trazida por alguém da sala, ela não apenas estraga o fenômeno, Ela reage. ela reage e sofre um processo de contaminação que volta direto para o corpo de quem emitiu. Ou seja, se o ambiente não estiver perfeitamente esterilizado, o médium que doou energia pode literalmente absorver um choque tóxico de volta. Exatamente. É um risco de saúde física grave, então? Não é só uma questão de, cortaram a minha vibe e o clima estragou. O médium pode adoecer de verdade. Olha, e o desgaste celular e nervoso pode ser devastador. É por isso que a segurança é de nível hospitalar. A equipe espiritual precisa garantir de todo jeito que ninguém cruza aquela porta carregando essas infecções mentais. Olha, eu entendo perfeitamente a lógica da segurança, mas lendo o texto e vendo essa exigência quase obsessiva por pureza mental, eu confesso que preciso fazer um papel de advogado do diabo aqui. Pode fazer. Isso soa incrivelmente elitista. Quer dizer, se qualquer pensamento em desequilíbrio é uma ameaça química na sala, isso significa que apenas espíritos perfeitos, super iluminados, têm o crachá de acesso para participar ou assistir a essas reuniões? É uma ótima pergunta. E a análise do canal toca exatamente nesse ponto. A resposta que o texto traz é apoiada lá na questão 114 de O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. E isso desmonta totalmente essa ideia de elitismo. Como? Porque existe um paradoxo meio óbvio aí. Um espírito verdadeiramente perfeito, um espírito puro, lá na classificação do Kardec, já não tem nenhuma ligação com a matéria densa. Claro. Faz sentido. Ele sequer precisa de formas físicas, muito menos de assistir a uma sessão de materialização num planeta como a Terra. Seria como um astronauta altamente treinado voltando para o jardim de infância para brincar com blocos de Montana. Não há utilidade nenhuma para ele ali. Exato. O critério de admissão nessa UTI espiritual não é a perfeição absoluta. É a intenção aliada ao esforço moral. O texto frisa bastante que o ambiente exige honestidade, transparência e um desejo genuíno, muito sincero, de domar as próprias más inclinações. Entendi. É quase como se eles avaliassem a direção em que a pessoa está indo e não a velocidade. Perfeito. Tipo, a pessoa pode estar cheia de defeitos, mas se estiver ativamente lutando contra eles, tentando se melhorar de verdade, o padrão de matéria mental dela não é considerado infeccioso pela segurança. É exatamente a diferença entre um paciente que está em tratamento, tomando seus remédios, seguindo os protocolos direitinho, e alguém que entra no hospital tossindo na cara de todo mundo de propósito. Nossa, ótima analogia. A espiritualidade procura colaboradores sinceros. Pessoas adultas no sentido emocional da coisa, sabe? Pessoas que não vão usar o fenômeno para interesses egoístas ou curiosidade fútil. O que nos leva a um muro metodológico gigante na nossa conversa. Porque se o passe de entrada é o esforço moral e o coração sincero, como é que fica a nossa ciência nisso tudo? Ixi, aí a coisa complica. Complica muito.
Porque, historicamente, a grande reclamação é sempre: se isso é real mesmo, por que os espíritos não convidam os maiores físicos e biólogos do mundo para dentro da sala para comprovar tudo cientificamente e acabar com a dúvida? A ironia que o canal levanta sobre isso é fantástica. Revela muito a ilusão em que a ciência terrena vive. Porque na nossa sociedade, o intelecto é o passe livre para tudo. É verdade. Um pesquisador ganhador do Prêmio Nobel pode entrar em um laboratório de altíssima tecnologia aqui na Terra, mesmo que seja um desastre emocional completo. Ele pode ser narcisista, ter vícios profundos, uma vida íntima caótica. O nosso laboratório terreno só exige que o cérebro dele funcione bem e que ele coloque um jaleco limpo. A gente valoriza o hardware da pessoa e ignora completamente o software emocional dela. É bem isso. Mas na sala de materialização, as regras se invertem. Invertem completamente, né? Aquele mesmo gênio científico, se for emocionalmente infantilizado ou moralmente desregrado, é considerado um risco de nível máximo na porta dessa UTI espiritual. A inteligência aguda dele não neutraliza a infecção mental que ele carrega. Não neutraliza de jeito nenhum. E aqui tem um agravante que o texto descreve, que parece até saído de um filme de ficção científica pesado. Que seria? Pessoas com esse perfil desequilibrado raramente andam sozinhas no plano invisível. Elas chegam acompanhadas. E detalhe, não é só uma companhia do tipo um fantasma seguindo a pessoa por aí. O texto usa o conceito de simbiose. Caramba! Simbiose. Simbiose na biologia é aquilo, né? Dois organismos que se fundem de tal forma que um depende das reações do outro para sobreviver. Exatamente. O vampirismo é uma relação parasitária muito profunda. A entidade desequilibrada, que é o obsessor, se liga ao cientista ou ao encarnado curioso de uma forma quase celular no aspecto energético. Nossa. Então a pessoa se vicia nas ideias e impulsos que o obsessor sopra e o obsessor se alimenta das emoções que a pessoa gera. Ficam fundidos. E o que a equipe de segurança espiritual faz quando um convidado humano chega na porta da reunião fundido com um parasito invisível? A imagem que o autor traz é muito vívida, chega da agonia. Ele diz que o obsessor e o encarnado se agarram como uma mãe terrestre agarrada ao próprio filho pequeno. Credo. Pois é. A equipe espiritual cria barreiras vibratórias magnéticas fortíssimas ao redor da casa, justamente para barrar invasores. Só que essas barreiras externas são programadas para entidades isoladas. Entendi. Quando o invasor está fusionado com um humano que foi convidado legitimamente para a reunião, a barreira magnética não consegue separar os dois ali na porta sem causar um dano severo, um choque horrível ao encarnado. É o equivalente a alguém tentar passar pela segurança do aeroporto com material radioativo costurado dentro das próprias veias. O detector de metais apita, mas a segurança não sabe o que fazer sem machucar a pessoa. E aí o que acontece? Eles barram o humano de entrar de vez? Na maioria das vezes deveriam barrar, pela segurança. Mas o texto revela que, por pura caridade, os coordenadores da reunião às vezes abrem uma exceção bem arriscada. Eles deixam entrar. Deixam. Eles permitem que o humano entre com seus convidados invisíveis para não perder a chance de tentar ajudar aquela pessoa de alguma forma através da mensagem da reunião. Mas, gente, isso deve gerar um pandemônio na logística da sala. Se a gente acabou de estabelecer que o ectoplasma é hiperreativo e o ambiente é uma UTI sensível, colocar um humano carregando um obsessor infeccioso para dentro da sala é pedir para o sistema inteiro entrar em colapso. E como? O trabalho da equipe espiritual é multiplicado por 100 ali na hora. Eles precisam cercar o visitante dentro da sala. Em tempo real. Em tempo real. É preciso montar esquemas de isolamento energético, barreiras secundárias, só para garantir que a matéria mental daquele obsessor clandestino não vaze e contamine o médium que está em transe lá na frente, totalmente vulnerável. Eu estou imaginando agora 20 médicos de traje de proteção biológica, suando frio, jogando desinfetante energético ao redor do visitante a cada minuto, só para manter a sala minimamente estável. É um esforço absurdo. Absurdo. Então, o que isso tudo significa? Isso responde a uma das maiores dúvidas do mundo moderno sobre esse assunto, sabe? Porque esses grandes fenômenos físicos parecem ter sumido. O texto sugere que 90% da população vive num estado de sono espiritual.
né? A escassez não é falta de habilidade do mundo espiritual, é contenção de danos, pura e simples. A ignorância humana em relação ao peso dos próprios pensamentos transformou a humanidade inteira numa população de risco. Faz todo sentido. Fazer uma reunião dessas hoje em dia é alocar recursos técnicos caríssimos e desgastantes só para segurar a curiosidade vazia de quem ainda não entendeu as responsabilidades mais básicas da vida íntima. O risco simplesmente ultrapassou o benefício. Mas olha, isso me deixa com uma dúvida técnica enorme. Se o ambiente é tão volátil, se um humano desequilibrado pode implodir a sala, e se a equipe precisa improvisar isolamentos complexos na hora, quem são as mentes operando tudo isso? Como eles mantêm a sala inteira sem explodir? É aí que a gente entra na parte mais técnica. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a narrativa do André Luiz, que está lá observando a cena como um estagiário, dá um nó na nossa cabeça. Dá mesmo. O trecho em que ele foca nos trabalhadores do ambiente é revelador. Ele olha para um grupo de cerca de 20 entidades que estão posicionadas estrategicamente pela sala. E esses espíritos estão fazendo movimentos ritmados no ar, manipulando a atmosfera ali com as mãos. E a primeira reação dele, que reflete perfeitamente o nosso cérebro humano, que é viciado em arquétipos religiosos, é achar que ele está presenciando um feitiço. Ele acha que é magia. Magia pura. Ele chama esses trabalhadores de hierofantes. Para quem não conhece o termo, é como se ele estivesse vendo os sumos sacerdotes do Egito Antigo fazendo uma dança mágica para santificar o ar da sala. Mas aí o Alexandre, o mentor dele, intervém rapidamente para quebrar essa ilusão. Ele esclarece que não existe ritualística, não tem misticismo ou dogma religioso nenhum naqueles movimentos. Aqueles espíritos não são sacerdotes de jeito nenhum. Eles são o que então? Eles são técnicos hiperespecializados, verdadeiros engenheiros do invisível. O que eles estão fazendo com aqueles gestos é aplicar recursos magnéticos precisos para causar a ionização da atmosfera. Ionização. Isso é física, é química pura. O texto diz explicitamente que eles estão transformando as moléculas de O2, que é o oxigênio normal da sala, Em O3. em O3, ozônio. Para quem lembra das aulas de biologia, o ozônio é um dos bactericidas mais poderosos que existem. A gente usa geradores de ozônio hoje para esterilizar centros cirúrgicos na Terra. Exato. Eles estão fabricando o ozônio do zero, no ar, manipulando ligações químicas com as próprias mãos magnéticas para matar os fluidos nocivos que as pessoas trouxeram. Isso me lembra muito o que acontece numa tempestade de raios, sabe? Aquele cheirinho de chuva limpa que a gente sente é justamente o ozônio criado pelas descargas elétricas na atmosfera. O princípio é análogo, sem dúvida, mas aplicado com uma precisão cirúrgica e microscópica que nós ainda não dominamos nem de perto. E o instrutor de André Luiz faz questão de destacar quem são esses técnicos que estão operando a química do ar. Porque muda tudo. Muda. Se conectarmos isso com o panorama maior, a gente vê como a hierarquia espiritual distribui os papéis de uma forma muito diferente da que a gente conhece. Porque o senso comum diz que o espírito que consegue materializar o próprio rosto no meio da sala para todo mundo ver e aplaudir deve ser o arcanjo supremo da operação, né? O ser mais evoluído de todos ali. Só que o instrutor corrige isso na hora. As entidades que se materializam para interagir com o público geralmente são espíritos ligados a esferas ainda bem próximas à Terra. Interessante. Seus veículos espirituais ainda carregam uma certa densidade, o que facilita muito o fenômeno visível. Eles são quase como porta-vozes ou convidados especiais para consolar o público. Os verdadeiros comandantes, as inteligências de mais alto nível mesmo, estão nos bastidores trabalhando na engenharia de contenção. Os caras da luz e do som, da técnica, são os verdadeiros diretores do espetáculo. E o mais interessante é como a liderança é definida lá. O canal que fez a análise frisa muito bem a explicação do texto de que não existe política nessa hierarquia. Não existe QI de indicação. Não tem um amigo do diretor assumindo a coordenação da sala. De jeito nenhum. É o conceito de meritocracia aplicado em sua forma mais pura e inquestionável. A coordenação e o manuseio de forças tão delicadas exigem uma bagagem que só se consegue através de milênios de evolução moral e intelectual. Milênios. Sim, um espírito só recebe a permissão para operar aquela química
porque ele conquistou o domínio sobre si mesmo primeiro. A sabedoria inigualável caminha lado a lado com um amor compassivo. Eles coordenam a sala porque compreendem as leis universais melhor do que ninguém ali dentro. Incrível. O que nos leva ao detalhe que eu acho que é a cereja do bolo de toda essa análise. É um detalhe que o André Luiz nota meio rápido, de relance, mas que tem um peso gigantesco para a gente refletir. Ele vê outros trabalhadores espirituais chegando na sala trazendo maquinários. Maquinários reais? Sim, e não são espelhos de cristal místicos ou varinhas. Não, o relato descreve pequenos aparelhos de formidável potencial elétrico. Equipamentos que emitem raios curtos em várias direções, utilizados para fins de controle magnético e proteção da equipe e do médium. Ou nem isso. Eles têm tecnologia física. Aparelhos construídos no plano deles. A forma como o texto contextualiza isso me deixou super reflexivo. A nossa Terra é descrita ali como um planeta de provas e expiações, que é basicamente uma escola primária no cosmos. Bem básica. Bem básica. E a nossa ciência terrena, por mais avançada que a gente ache que seja, com os nossos aceleradores de partículas gigantes e satélites, não tem a menor ideia das leis da física que regem o funcionamento de um aparelhinho daquele. O abismo de conhecimento é imenso, não tem nem como comparar. E isso nos ensina algo vital sobre evolução no universo, né? A evolução moral não descarta a ciência, de jeito nenhum. Ela potencializa. Ela potencializa. Esferas superiores não são locais de contemplação ociosa, onde o pessoal fica sentado em nuvens tocando harpa. São civilizações incrivelmente ativas, com centros de pesquisa, engenharia super avançada e um domínio tecnológico que opera forças sutis da natureza que nós ainda nem descobrimos como medir. Fica tudo no escuro pra gente ainda. A diferença principal é que a tecnologia deles é usada com total responsabilidade ética, sempre. Perfeito. Juntando todas essas peças, a visão que o canal Espiritualidade e Vida constrói, a partir dessa obra, destrói de vez qualquer romantismo barato sobre as materializações, né? Não é um show de mágicas para encantar curiosos, nem um circo de horrores para assustar as pessoas. Longe disso. É um esforço descomunal, perigoso e estritamente laboratorial. Requer uma logística que beira o impossível, misturando uma exigência de pureza moral que beira da UTI, barreiras de biossegurança contra simbioses magnéticas de invasores. Isso. E uma manipulação físico-química do oxigênio que faria qualquer cientista prêmio Nobel sentar e tomar nota silenciosamente. Nossa, com certeza. E o autor ainda lança um pensamento final no livro que a análise pontua muito bem. Ele diz que o ápice, a manifestação máxima que esse tipo de fenômeno físico poderia atingir, só seria possível se todos os envolvidos ali estivessem vibrando em perfeita harmonia, com os corações iluminados. Ele usa como exemplo a majestosa materialização de Jesus logo depois da crucificação, quando ele apareceu naquela casa em Jerusalém. As portas estavam todas trancadas para os discípulos. Ali não havia necessidade de defesas magnéticas pesadas ou de fabricar ozônio na mão, porque a harmonia dos presentes e a pureza de quem operava o fenômeno sustentavam tudo de forma natural. Isso serve como um lembrete meio incômodo, sabe? Da distância enorme que existe entre o que o fenômeno pode ser em um ambiente de luz e o trabalho braçal, exaustivo que nós forçamos os instrutores espirituais a fazerem por causa da nossa imaturidade emocional crônica. É um verdadeiro choque de perspectiva. Mas olha, para encerrar nossa imersão de hoje e deixar quem acompanha a gente com algo para mastigar ao longo do dia, toda essa conversa sobre engenheiros convertendo o O2 em ozônio e máquinas elétricas invisíveis me faz pensar muito sobre a arrogância do nosso presente. Como assim? A gente olha para os nossos computadores quânticos e para a nossa exploração espacial e achamos que nós somos os desbravadores absolutos da realidade, né? Mas e se a nossa ciência mais de ponta estiver apenas engatinhando bem lentamente no escuro? É uma boa pergunta.
E se nós estivermos apenas redescobrindo, a passos muito curtos e cheios de tropeços, uma física mecânica real e palpável que civilizações do plano invisível já dominam com maestria e usam no dia a dia há eras e eras? É de dar um nó na cabeça, com certeza. A grande provocação que fica é: da próxima vez que a gente se deparar com algo inexplicável e a nossa sociedade rotular aquilo ali de magia ou sobrenatural, a gente deveria perguntar a nós mesmos: não seria apenas uma ciência cujas equações a Terra ainda não tem maturidade para ler? Fica aí a reflexão profunda para hoje. Muito obrigado por acompanhar mais uma imersão e a gente se vê na próxima análise.